Conta um pouquinho mais dessa parte da cultura americana, da onde vem essa estrutura dentro dos Estados do Sul. Então, Fabrício, eu acho que a história americana tem bastante sincronia com a do Brasil. A gente também experienciou a escravidão. Então, eu vou começar essa história do Sul por ela, pela chegada dos escravos pela costa da Geórgia, pelo porto de Savannah, e esses escravos sendo vendidos ali e vindo para o interior dos Estados Unidos. O mapa que nós tínhamos dos Estados Unidos era bem diferente. Estados como a Louisiana, na época, pertenciam à França, eram usados pela França e Espanha. E isso também faz com que até hoje não só os americanos visitem muito esses estados, mas também os europeus, os ingleses, os alemães, eles concentram muito o número de visitação. E para nós brasileiros, a gente está descobrindo agora o que esses estados têm para oferecer de bacana. E essa história dos escravos, elas nos trazem muita referência cultural, não só religiosa, como também de culinária e de música. Os escravos, em estados como a própria Geórgia, eles trouxeram os ritmos musicais como o rhythm and blues, ritmo e a música do blues. Essa evolução veio para o hip hop que a gente tem hoje em dia, até mesmo para o ritmo trap, que agora está tão na moda. Quando a gente vai para o Alabama, a gente tem apenas a música soul. O soul do Alabama e o blues do Mississippi são porque os escravos naquela época não podiam usar os tambores nessas locações, nessas plantações. Eles eram obrigados a usar simplesmente as vozes. Quando a gente chega na Louisiana, a gente tem... Lembra que ela era da França? A gente tem um ambiente muito mais livre. Então, ali eles podiam se expressar melhor, usando instrumentos, usando a voz e criando. O jazz é um ritmo super criativo, né? E quando a gente vai subindo para a área de montanhas, a gente tem literalmente a música tradicional americana, que é a country music, que é a música mesmo que eles usavam nos pastos, nas fazendas. E eu acho que o epicentro disso tudo era o querido, o grande rei do rock and roll, Elvis Presley, que pegou na época dele todas essas influências da música negra, que era proibida, né? Ela ficava só nos nichos dela, e reinterpretou e transformou essa música para uma grande audiência, alcançando os Estados Unidos e o mundo inteiro, né? Trazendo uma referência musical muito grande. Isso é uma passada muito rápida, desculpa. Mas... Não, mas isso me interessou. E aí eu me lembro que você contou que existe esse circuito da música, né? Que existe... Porque a gente tem que aproveitar o teu conteúdo, tudo que você conhece, para pensar assim, no nosso... Eu atendo clientes ali. Muitas vezes o cara fala, puta, eu queria viajar de motorhome, mas eu não tenho ainda muito uma... Eu não sei para onde eu vou, e para mim, para nossa empresa, é muito rico você ter uma sugestão, faz um roteiro da música, nessa rota. Conta um pouco aqui na geografia, eu tô com o mapa aqui, ele sai da onde, ele passa por quais estados, qual é o destino final dele, qual seria a sua sugestão? O que eu mais gosto no sul dos Estados Unidos é literalmente a gente não ter uma rota fixa. Nós chamamos de rota da música a rota que a gente faz normalmente pelo Tennessee, porque a gente tem cidades como Nashville, que é a cidade da música. Hoje é a maior concentração de estúdios musicais nos Estados Unidos e no mundo. A gente tem cantores, compositores que vêm do mundo inteiro para Nashville, para encontrar o lugar ao sol deles, né? Por essa facilidade. A gente tem Memphis como um grande epicentro também de estúdios. A gente tem os estúdios Sun, onde Elvis gravou. Na fronteira com Alabama, a gente tem todos os estúdios da Muscle Shoals, que são os estúdios da época de Aretha Franklin, Rolling Stones, também estúdios bem conhecidos musicalmente. No Mississippi, a gente tem o nascimento do blues, a gente tem os primeiros locais de blues, a gente tem locais onde são de gravação e de música ao vivo bastante referenciáveis, até mesmo a ícones como B.B. King, e passando pela Encruzilhada e pelo estúdio musical que hoje em dia pertence ao Morgan Freeman, um dos primeiros locais onde se tocou blues, e até chegando na Louisiana, que a gente tem o jazz, todos esses locais com a música muito presente, não só em locais de show, mas como também na rua. A gente está exposto a esse tipo de música, a cultura
musical dessas cidades todas por onde a gente passa. Então é muito gostoso descobrir e conhecer mesmo essas vertentes de música, para onde ela nos leva. O jazz da Louisiana hoje, ele varia até um swamp, que é a música do pântano, pop. Então, quando ele vai para o interior, ele tem instrumentos musicais diferenciados, ele tem ritmos mais modernos, e isso é muito gostoso quando a gente está viajando. Só para colocar na geografia aqui, a distância desse... Quanto tempo eu levo para passar por esses estados? Qual seria esse... Esse tipo de viagem não é uma viagem curta. É uma viagem que o ideal é fazê-la com mais tempo. O que eu sugiro, normalmente, é que a gente gaste pelo menos 3 noites nas cidades mais conhecidas. Pelo menos que na nossa cabeça fiquem mais conhecidas. Eu citei Nashville, Memphis... uma cidade do Mississippi, citei Nova Orleans, vamos colocar assim como referência. Estou falando de 4 cidades. Ficaria mínimo 2 a 3 noites em cada uma dessas cidades. Vai variar muito, e o gostoso do Sul é exatamente isso. Dá uma futucada nas cidades antes, pesquisa, a gente tem site, a gente tem muita informação online, e você vai ver dessas cidades, a que você mais gostando, vai adicionando um dia a mais para aproveitar tudo que elas oferecem. Eu acho que o maior erro é fazer esse roteiro muito rápido. Você vai sentir muita falta de parar, de conhecer, de literalmente vivenciar tudo que essa cidade tem para oferecer. Umas 2 semanas você indicaria? Fácil, 2 semanas dá para fazer muito tranquilamente.